Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de cafeicultura. Eu sou a Vânia, pesquisadora da Ipamig Sul na área de fisiologia do cafeeiro. Hoje eu vou abrir aqui para vocês a disciplina de cafeicultura falando um pouco sobre os aspectos morfofisiológicos do cafeeiro, de maneira que a gente possa conhecer um pouco melhor a cultura. Bem, o que são esses aspectos morfofisiológicos, né? A morfologia, ela trata de estudar as estruturas das plantas, ou seja, como que é uma raiz, como que é uma folha, como que é o caule, como que são os frutos, as flores. Então a gente vai conhecer um pouco melhor sobre essas estruturas do cafeeiro. E a fisiologia ela trata da função dessas estruturas, como que elas funcionam. E aqui a gente vai tratar de maneira bastante básica sobre a função, né, dessas estruturas do cafeeiro. Que é, né, pessoal, a gente sabe que é uma importante cultura para o nosso país. O Brasil, ele é o maior produtor de café do mundo, maior exportador, é uma importante cultura para o nosso estado, aqui de Minas Gerais. Então, é importante, né, como técnico, a gente ter essa noção de como que é, de fato, essas estruturas e como que são esse funcionamento do cafeeiro. Bem, aqui eu trouxe para vocês, inicialmente, esse gráfico mostrando a produção total de café, considerando o café arábica e o café conilon, dos anos de 2013 a 2021. Observe, pessoal, que o ano passado nós batemos aí um recorde de produtividade, alcançando mais de 63 milhões de sacas de café beneficiado. E esse ano houve aqui uma redução dessa produtividade para 48,81 milhões de sacas. Essa alternância, né, da produção ela é bastante comum no café. Aqui, se a gente for observar mais detalhes os outros anos, nós também observamos que há anos em que a gente chama anos de baixa e anos de alta produção, caracterizando aí a famosa bienalidade do cafeeiro, tá? E só que tem anos em que essa bienalidade ela é menos acentuada ou ocorre mesmo a reversão dessa bienalidade. O ano que era para ser de alta acaba sendo um ano de baixa, como aconteceu aqui nesse período de 2013 a 2014, certo? Bom, e aí, no fim da nossa conversa sobre esses aspectos morfofisiológicos, durante a nossa aula em que nós teremos o encontro na quinta-feira, nós vamos procurar responder por que isso ocorre, né? Por que há ano de alta, ano de baixa, por que pode ocorrer essa inversão de produtividade, de produção. E considerando aqui um outro aspecto importante, é que eu falei que essa produção total aqui é de café arábica e café conilon. Dessa produção, pessoal, o café arábica responde por 68% da produção. Então, para esclarecer nessa aula, nós vamos falar sobre os aspectos fisiológicos do café arábica. A principal diferença, né, entre o café arábica e o café canéfora, né, que é a outra espécie de café mais cultivado, mais comercializado no mundo, é que o café arábica ele possui esse caule, ele é unicaule, né, ele possui um caule, já o canéfora ele é cultivado com multicaule. O arábica, ele é também mais de 90% ocorre autofecundação, que eu vou explicar para vocês depois, e no coffea canéfora ocorre polinização cruzada entre as plantas. O nosso estado de Minas Gerais é o maior produtor de café arábica, já o café canéfora já é mais produzido no Espírito Santo. Então aqui nessa aula nós vamos falar sobre o coffea arábica. Iniciando aqui, falando um pouco sobre a morfologia propriamente dita, tudo começa com a semente, né? A semente do cafeeiro é responsável pela multiplicação das plantas. E aqui eu coloquei um esqueminha sobre germinação e o crescimento das plântulas. Observe que eu resumi aqui as fases em 5 fases principais. A primeira ela corresponde à fase da esporinha, que é quando a radícula, né, emerge a partir do embrião que fica lá na semente.
Essa radícula, então, ela vai crescendo e a parte do meristema aqui do hipocótilo, que vai formar a parte apical, né, a parte aérea das plantas de café, ele vai crescendo e fica aqui numa forma de um ângulo mais fechado. Então a sementinha começa a aparecer. Depois é o palito de fósforo, onde o hipocótilo, que é a parte aéreazinha aqui que ocorre após a germinação, ela já fica mais ereta, já fica mais na vertical. Depois a gente tem a fase das folhas cotiledonares, que é quando a emissão aqui, a abertura das folhas orelha de onça, tá? Que a gente chama de orelha de onça, que são as folhas que têm um formato diferente, né? Daquelas que são as folhas realmente verdadeiras e definitivas. À medida que a parte aérea cresce, pessoal, há a emissão, então, de um par de folha definitiva e também de um nó juntamente com esses pares de folha. Aqui, coloquei só uma demonstração visual, né, dessas plantas. Aqui, por exemplo, nós temos a etapa da folha orelha de onça, o palito de fósforo, as folhas verdadeiras, tá? Essa foto aqui é da Eleven Coffee, tá bom? É só para vocês conseguirem visualizar aqui que à medida que vai crescendo, então, a formação dessas folhas verdadeiras. E quando ocorre a formação de 6 a 8 pares de folha, essas mudas são levadas para o campo, né, onde vão completar seu desenvolvimento. Bem, aí, uma vez completado o desenvolvimento no campo, a gente vai falar aqui como que essa raiz, né, se desenvolve, como que ela forma a estrutura radicular. Primeiro, pessoal, a partir daquela radícula lá é formada essa raiz pivotante, que é uma raiz curta, grossa, ela termina aqui abruptamente, né? E tem aí uma profundidade de 50 centímetros, mais ou menos, no solo, tá? Depois, a partir dessa raiz pivotante, são emitidas as raízes axiais, que são raízes que crescem na vertical, ou seja, em profundidade, podendo atingir aí até 3 metros de profundidade. E a partir da raiz pivotante também são emitidas as raízes da placa superficial, que são aquelas que ficam mais superficialmente ao solo, paralela ao solo, tá? E elas podem atingir até 2 metros. É importante falar que essa concentração de raízes ela ocorre mais pronunciadamente sob a copa do cafeeiro, na região da projeção da copa do cafeeiro. E eu queria que vocês depois pensassem aí qual que é a importância de eu saber essa questão de localização e morfologia da raiz do cafeeiro, no que isso pode impactar a minha atividade, certo? E por último, pessoal, eu vou falar das raízes fora da placa superficial, que são raízes que se ramificam mais profundamente. E quais são as raízes que realmente absorvem água, absorvem nutrientes? São essas raízes mais finas, que tem até 0,3 milímetros de diâmetro, tá? Então elas são bem terras, elas têm muitos pelos radiculares e absorvem efetivamente a água e os nutrientes, ok? Bom, passando para a morfologia do caule, o caule do cafeeiro ele é formado aqui por um caule que é chamado ramo ortotrópico, que é esse que cresce na vertical, e os ramos plagiotrópicos que crescem na horizontal. Esse ramo ortotrópico ele é formado na medida em que o meristema que fica aqui apical, ele vai se desenvolvendo num par de folha e um nó. Esse nó, cada nó que é formado, ele tem o que a gente chama de gemas, né? Que são aqueles tecidos que vão ser capazes de diferenciar ou em ramo plagiotrópico, que são esses que crescem na horizontal. Essa gema cabeça de série, que é a gema maior, ela forma então esse ramo. E as gemas seriadas, uma vez que elas se diferenciam no ramo ortotrópico, pessoal, elas geram aquilo que a gente chama de ramo ladrão, né, que são os outros ramos ortotrópicos, tá? À medida que o ramo plagiotrópico cresce também, porque ele também tem um meristema apical,
umbilical, ele também vai formando nós e pares de folha, certo? E cada nó também tem aí um conjunto das gemas cabeça de série e gemas seriadas. Essa cabeça de série gera ramos plagiotrópicos e as seriadas elas podem se desenvolver então em flores que vão dar origem aos frutos e também em outros ramos plagiotrópicos, tá? E o que isso implica, né, no manejo da cultura? Nós vamos conversar sobre isso na próxima aula. Um detalhe importante é que a cada nó, pessoal, nós temos dois conjuntos, tá? Então, isso que determina esse diformismo de ramos, ou seja, emite um ramo de um lado, emite um ramo do outro, porque nós temos dois conjuntos aqui de gemas, cabeça de série e seriadas, tá bom? Considerando a folha, como que é a folha do cafeiro, né? Essa folha ela tem um formato elíptico, elas são levemente coriáceas, ou seja, elas apresentam uma resistência, tipo um couro, né? Elas têm as lâminas e as margens um pouco onduladas e, pessoal, elas são bem brilhantes, né? E esse brilho ocorre em função da cutícula, tá? Que é uma camada aqui cerosa que fica sobre a folha do cafeiro. Outra estrutura que eu quero chamar a atenção para a folha do cafeiro que ocorre na face inferior, na face de baixo da folha, são os estômatos, né? Que são esses orifícios aqui por onde ocorrem as trocas gasosas da folha, tá? Então, eu vou chamar a atenção aqui na folha para esses aspectos, da cutícula e também os estômatos. Bem, e essas folhas, pessoal, elas têm uma função muito importante na planta, né? Considerando os aspectos fisiológicos, elas são responsáveis por processos fisiológicos que determinam de fato o crescimento e o desenvolvimento da planta. Um deles é a fotossíntese, né? A fotossíntese é aquele processo em que a planta consegue converter energia luminosa, fixar carbono e produzir matéria orgânica, produzir carboidratos dentro da planta e simultaneamente libera aí o nosso importante oxigênio, né? Outro processo importante que ocorre na folha é a transpiração, por onde ocorre aqui a perda de água para o ambiente. Essa transpiração ela gera um gradiente hídrico dentro da planta que permite a absorção de água pelas raízes e também de nutrientes, tá? E um processo que ocorre também é a respiração, que quebra a energia produzida na fotossíntese, né? Quebra os carboidratos para liberar energia para que a planta cresça e se desenvolva e também produza, tá? A respiração ocorre em todos os órgãos, né, da planta, mas ela é mais intensa, pessoal, nas folhas, tá? Então, a folha é um órgão muito importante. As raízes têm a função muito importante de absorção, tem uma função estrutural também de sustentação e absorção de nutrientes. E os caules, eles, à medida que vão crescendo, eles têm essa função de sustentação também e de transporte de água e de nutrientes para a parte aérea e também daqueles carboidratos que são produzidos nas folhas para as outras partes, né, da planta. Ok? Bom, falando então um pouquinho aqui sobre a morfologia da flor. A flor do cafeiro é uma flor completa, ela é hermafrodita. O que é ser hermafrodita? Ela tem as partes masculinas, que aqui é composto pelo estame, né? Que é composto pela antéria e filete, que é a parte masculina, e a parte feminina, que é composta pelo estigma e também pelo estilete e ovário, que contempla aqui dentro do ovário o óvulo, que tem 2 lóculos, tá? Aqui a corola é o conjunto das pétalas, e quando ocorre a fecundação, pessoal, os pólens que ficam aqui nos estames, eles descem aqui pelo estilete, atingem o ovário e fecundam o óvulo, tá? E no café, isso ocorre basicamente mais de 90% na mesma flor, né? Ocorre uma autofecundação.
Aqui um detalhe das flores lindas do cafeeiro, né? E um detalhe que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: os botões florais, quando eles estão nesse estágio máximo aqui do cotonete, né, na iminência de abrir a flor, é quando ocorre a maior parte da autofecundação, pessoal. Então, a polinização de fato, que vai formar os frutos, elas ocorrem basicamente ainda com as flores fechadas, na iminência de abrir, tá? Basicamente, em cada axila foliar são formadas aí 3 a 4 inflorescências. Cada inflorescência tem 4 a 5 flores, o que daria aí um total por nó, pessoal, de 24 a 40 flores por nó, certo? Lembrando que aquele crescimento que eu mostrei no ramo plagiotrópico tem 2 conjuntos de gemas, então por isso que cada conjunto forma 12 a 20 e no total por nó, que tem aqueles 2 conjuntos de células que se dividem, né? Formando aí 24 a 40 flores por nó, tá? Essa é a capacidade que o cafeiro tem de formar as flores. Bom, aqui só um detalhe também dessa fase do cotonete. E uma vez fecundado, o que acontece? Há o desenvolvimento do fruto, que completa seu desenvolvimento em torno de 200 a 250 dias, né? O fruto já está aí com a maturação completa. E a morfologia do fruto maduro, ela é a seguinte: ela tem aqui o pedúnculo, tem a casca, o epicarpo, que é aquela parte de fora que muda de cor durante o amadurecimento, o mesocarpo, a polpa, que fica logo abaixo, o pergaminho, né, que é o endocarpo, que é aquela parte que fica logo abaixo da polpa, envolvendo a semente. E a semente propriamente dita, ela é formada aqui então pelo endosperma e por essa película prateada, que ela é uma película que fica logo aderida aqui à semente. Aqui só um detalhe da semente: a semente então ela tem o embrião, e o embrião é que vai iniciar todo o processo de formação da planta de novo, tá? Bem, pessoal, então nós vamos continuar a nossa aula na quinta-feira. E na quinta-feira nós vamos falar um pouco sobre o ciclo fenológico. E eu gostaria que vocês já fossem pensando até lá quais são os exemplos, né, de como a morfologia impacta aí o manejo do cafeeiro, tá? Então a gente vai conversar sobre esses 2 aspectos na próxima aula. Espero vocês lá. Muito obrigada.